em Salmos. Vamos ler o primeiro livro de Salmos, né, no 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero falar dos irmãos, né, nossa ceia de Natal. E a gente conta com toda a igreja, né? Eu já coloquei no Zap, né, o que os irmãos podem escolher para trazer. Será no dia 22, na quarta-feira. E que os irmãos me procurem, ou se não, coloquem no Zap, que depois eu vou colocando na lista aqui o que os irmãos já tiraram, tá? Mas não deixe de participar. É um momento único na qual nós podemos estar juntos, né? Porque ali diz, né, uma igreja saudável. Então, uma igreja saudável tem que estar junto, né? Então, venha estar junto conosco para a gente ceiarmos nesse dia. Eu sei que será uma bênção. A gente pode estar até triste com algumas coisas, irmãos, mas na hora a tristeza vai embora, a gente começa a conversar, né? Alguém começa a falar alguma coisa, acabou tudo, né, pastor? Então venha conosco celebrar esse dia, né, na quarta-feira. Os irmãos acharam? Diz assim, né, a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu pensando, né, o pastor ligou para mim ontem à noite, aí eu pensando no que falar para a igreja, já era bem tarde, né, mas aí veio esse versículo, né, na minha cabeça, né, e eu botei um título dizendo assim, né, uma vida com o Senhor. Nesse versículo, quando nós lemos, a gente vê como nós podemos ter uma vida com o Senhor. Qual a diferença, né, do ímpio para o justo? Só não vê quem não quer, só não entende quem não quiser. Mas esse versículo, eu acho que ele é um versículo chave da Bíblia, que em poucas palavras ele nos explica tanta coisa, nos dá tanto esclarecimento. O primeiro diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os crentes verdadeiros podem ser reconhecidos pelas coisas que praticam. Nós, crentes, podemos ser reconhecidos em qualquer lugar que nós estivermos, pelos lugares que frequentamos e pelas pessoas a quais nós convivemos. Ninguém experimenta a bênção sem evitar coisas danosas e destrutivas. Não tem como a gente experimentar as bênçãos do Senhor se nós estamos fazendo coisas que não agradam ao nosso Deus, né? Muitas das vezes, até Jesus ele é tão misericordioso, a gente recebe até algumas bênçãos, mas a gente não reconhece. Porque quando nós estamos no caminho errado, nós não reconhecemos a bênção do Senhor. Quando nós estamos no caminho do Senhor, só em você levantar, você já reconhece a bênção. Estar de pé, poder agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque Tu estás comigo. Mesmo a minha família não estando na presença do Senhor, mas obrigado, Senhor, pela vida dos meus filhos, das minhas filhas e dos meus netos. Então, são coisas que nós temos que agradecer. E nós só agradecemos quando nós estamos na presença do Senhor. Mesmo que a gente não receba aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós queremos receber tanta coisa, né? A gente olha assim, né? Eu desejo isso, desejo aquilo. Agora, final de ano, né? Como a gente fosse, né? Vai listar, puxa vida, eu desejei tanto o ano todo, isso e isso, e eu não consegui. Mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez você não recebeu esse ano, mas você venha receber ano que vem, mas seja agradecido, mesmo sem receber. Mesmo sem receber, seja agradecido, porque Deus quer que nós tenhamos um coração agradecido. E quando nós vivemos, né, na presença do Senhor, quando nós temos uma vida com o Senhor, não tem como não sermos agradecidos a Deus. No segundo, ele fala assim:
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os santos de Deus não somente evitam o mal, eles edificam suas vidas em torno das palavras do Senhor. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam na sua lei, que é na sua palavra, a fim de moldar em seus pensamentos, atitudes e ações. Não tem como nós não fazemos a coisa certa se nós não meditarmos na palavra do Senhor. Porque o inimigo, ele coloca muitas coisas na nossa frente, coloca muitas coisas na nossa visão para a gente fazer, coloca muito desejo na nossa vida, mas nós temos como impedir, se nós estivermos pautados na palavra do Senhor, se nós estivermos estudando sempre, lendo, dê um tempinho, pega a palavra do Senhor. Hoje em dia não tem como nem a gente dizer, mas eu não tenho tempo. Se você está viajando, pega o celular, você não quer andar com a Bíblia, né? Que às vezes leva muita coisa, pega o celular, abre o celular ali, olha ali. Né? Às vezes a pessoa viaja, metrô, trem, viaja só ali, jogando, né? A gente vê, né? Mas no momento nenhum, às vezes nós tiramos aquele tempinho para ler a palavra do Senhor. E nós temos que estar sempre lendo a palavra do Senhor. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor querendo nos estragar. Mas o Espírito Santo do Senhor está ao nosso redor. E o Senhor está no nosso coração. Então nós podemos evitar. Nós podemos evitar sim. Às vezes as pessoas falam assim, mas a carne é fraca, eu não consegui. Não, a gente consegue sim. A carne é fraca, mas nós conseguimos sim. Então nós temos que estar buscando sempre a palavra do Senhor. Não tem como a gente fazer outra coisa. Não tem outra receita, a não ser buscar a palavra do Senhor e procurar viver, né, como diz a palavra do Senhor. No terceiro, diz assim, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ribeiro de águas, o resultado para os que fielmente buscam a Deus e a sua palavra, e é ter uma vida no Espírito, uma vez que a água comumente representa o Espírito de Deus. Os que são instruídos por Deus e guardarem a sua palavra, terão em si uma fonte de água viva, inesgotável por parte do Espírito Santo. Então a palavra, a gente vê que a palavra é ela que move, é ela que nos move, e nós temos que estar sempre procurando ler a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor esteja sempre conosco. Ele tem que estar junto conosco, Deus na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa vencer o mal. Eu não vou dizer nem para vocês que a gente não vai passar por problemas, vamos. A Bíblia fala, né, que no mundo tereis aflições, que nós vamos passar por problemas, mas Deus está conosco. E quando nós estamos pautados na palavra, nós sabemos, vem na nossa mente aquilo que nós falamos, não posso fazer, né? Então a gente só vai mesmo se a gente for teimoso. E quando a gente vai, o que acontece? A gente quebra a cara, né, pastor? Né? Não tem como. Então nós temos que estar sempre procurando a palavra do Senhor. Nem tudo acontece do jeito que a gente quer. A gente planeja, né, algo para nós, mas aquilo às vezes não acontece. Mas muitas das vezes é a vontade do Senhor que não acontece. Mas nós temos que estar ali, pautado na palavra do Senhor. Esse ano nós estamos terminando o ano, né? E aquilo que você não conseguiu, ore a Deus, porque se for da vontade do Senhor, você vai conseguir. E uma coisa que eu sempre falo, né, com as meninas, quando eu converso com as meninas, que é a minha oração que eu faço na minha vida, Senhor, eu quero ser melhor do que antes. Ano que vem eu quero ser melhor do que antes. Que eu sei que sempre alguma coisa fica, por mais que a gente, né, sempre alguma coisa, se eu fiz alguma coisa errada, Senhor, coloca na minha mente para que eu possa, se eu for fazer o ano que vem, eu voltar atrás, não vou fazer. Temos que desejar sempre ser o melhor. Temos que desejar sempre fazer o melhor. Porque só assim a gente vai conseguindo vencer o inimigo. Né? Está sempre orando. Deus nos ajuda. Espírito Santo, Deus, toca na minha mente. Faz eu lembrar o que eu fiz de errado para que esse ano eu não venha tornar a fazer.
E essa é a oração, né, que nós temos que fazer todo santo dia. E no quarto diz assim, né? Tudo quanto fizer, não significa que você nunca terá problemas. Tudo quanto você fizer prosperará. Teremos problemas sim, mas nós vamos prosperar no Senhor. Por mais que as lutas venham. Como eu falei, nunca acontece, né, do jeito que a gente quer, né, que a gente deseja no nosso coração. Quando eu fui para o Paraná, aí meus sobrinhos já estavam lá, já todo mundo preparado. Eu vou levar minha tia em tal lugar assim, vou levar minha tia em outro lugar, que é muitos sobrinhos, né? E o plano era esse. Os dias estavam todo tomado. Falei, ai meu Deus, eu vou aguentar ficar 12 dias lá só andando com eles. Mas quando nós chegamos lá, cheguei no domingo, quando foi na segunda-feira, a sogra da esposa do meu sobrinho veio a falecer. Pronto. Aí acabou. Aí na terça-feira fomos para o cemitério, ficamos lá. A gente não tinha mais, né, aquele... Assim, eu ainda falei até para minha cunhada, Dalva, não vamos sair, vamos ficar em casa. Eles estão tão tristes, né, todo mundo triste, a gente vai sair. Ela não esperava que a mãe dela fosse falecer, da minha sobrinha. Mas aí, não foi do jeito que nós queríamos, mas nós ficamos ali. À noite, ficou todo mundo chorando? Não, à noite a gente ia para a igreja. A gente ia para a igreja louvar, engrandecer o nome do Senhor, que o crente é assim. Mesmo que as lutas venham, a tristeza venha bater no nosso coração, a gente não pode deixar de se alegrar no Senhor. A gente não pode deixar que as lutas, que as coisas que a gente via ao nosso derredor, que vinham nos desanimar, fazia a gente parar. Não, nós temos que seguir, porque o nosso alvo, quem é o nosso alvo? É Cristo, não é? Não é a irmã Célia, não é o pastor, não é o nosso pastor, não é o irmão, o nosso alvo é Cristo. Nós temos é que orar. Se a gente vê que aquele irmão está fraquinho, vamos orar por ele. Mas você, não esmoreça, fique forte. As lutas vão vir? Vão. Mas nós temos que estar preparados para essa luta. E nós vamos ver aqui, né, qual a diferença, né, do ímpio. Como é que o ímpio procede, né? Ele não tem uma vida, né, uma vida com o Senhor, a vida que nós temos. No 4 diz assim, não são os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha, ela é um que moe, né, aquelas coisas que coloca ali, muitas coisas que coloca ali, palha, né, para moer, que tem um devido fim, moe, mas se vier um vento, ele espalha. E ele espalha, vai para onde? Eles nem imaginam que vão, né? Então, assim mesmo, é um ímpio. Ele não tem seguro dele mesmo. Olha a diferença dele. Para onde chamam ele, eles vão. Quando o versículo 1 diz assim, né? Não bem-aventurado, feliz o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O ímpio, eles têm um caminho, mas nós não podemos seguir esse caminho do ímpio. Por mais que a gente fale assim, não, eu vou estar ali, porque eu vou amparar, vou fazer isso. Não, nosso final será ali, juntamente com ele, se nós não conseguimos trazer ele. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Muitos jovens, né? Os jovens de hoje em dia, eles falam, não é? Porque eu sempre que eu tenho netos, né? A avó, meu neto fala, Paulo César, mas a gente tem que ajudar, meu filho. Você ajudar é uma coisa, mas você não pode conviver. Tem muita diferença. Nós não podemos conviver. Se você vê que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, procura. Não fique como inimigo, mas se afasta. Se afasta, porque vocês não têm maturidade o suficiente para tirar, para resgatar. Porque ali, o inimigo está ali trabalhando, doido para que alguém venha junto com ele. Então, e aí vai acontecer o quê? O moinho, o vento, leva para onde ele quer. E o diabo vai te levar para onde ele quiser, porque você já está vulnerável. Então, na palavra, procurar fazer somente a vontade do Senhor. Ler sempre. Se alguém está passando por um problema, ore. Ore. Se um amiguinho está passando por um problema, ore. O Charles, ele é muito pequenininho, né? Aí, esses dias, ele falou assim, vó,
tem uma menininha lá perto de casa, que ela é bem peraltinha, a menina. Vó, ela pegou, ela ali falou, ela roubou o vestido não sei de quem, coisa de criança, 5 anos, né? Eu não quero que você fale isso. Você viu? Não. Mas, vó, eu vou falar com ela para ela não fazer mais. Você não vai falar nada para ela. Você deixa que a mãe dela que vai educar ela. Você não tem maturidade para chegar perto dela. Falei, vou para conversar com ela e aconselhar ela. E ela não é mais velhinha do que ele. Mas eu vou, Charles, ele é assim possível, mas eu vou falar com ela. Você não vai falar. Aí passou. Aí eu falei, nem quero você falando mais comigo sobre isso. Não quero você falando. Nem falei para ele se afastar dela. Eu falei, está na praça ali brincando? Pode brincar. Mas eu não quero você falando mais isso sobre ela. Quando foi esses dias que nós estamos caminhando, por levar ele para a escola, ela estava na pracinha sentada. Ele, vó, olha lá a menina aqui. Aí eu olhei para ele, que o quê, Charles? E vó, você disse para eu não falar. Eu falei, então, meu filho, é para não falar. Então nós temos que estar sempre lembrando na nossa mente o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Né? E tem que estar aguçado. O Espírito Santo de Deus tem que estar no nosso coração. Se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus ficar no nosso coração, nós vamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Não tem como ser diferente. Você pode estar aonde que você estiver, que você vai fazer a diferença. A pessoa vai olhar e vai falar, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma serva de Deus, aquele jovem ali é um servo do Senhor, porque você faz a diferença aonde estiver. E essa é a diferença do ímpio para o justo. E no segundo diz assim, né? No quinto, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Os ímpios não subsistirão. Gente, isso é muito sério. Se nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa vida, que o pecado está sempre batendo na nossa porta. Sempre batendo na nossa porta. Quando eu falo na porta de você, na nossa porta, eu estou referindo à minha porta. E como batem? Né? É tantos convites que a gente recebe, se a gente for fazer, a gente erra hoje. Hoje eu faço, isso aqui é pouquinho, eu posso fazer. Amanhã eu faço de novo. Daqui a pouco eu estou no mundo do pecado e para eu voltar é muito difícil. E como é difícil quando nós afastamos da casa do Senhor, como é difícil nós voltarmos para a casa do Senhor. É uma luta diária, irmãos. Nós temos que ter uma luta diária contra o inimigo. Não adianta você falar que você, não, eu vou descansar, agora não, eu estou forte na presença do Senhor. Nós nunca estaremos fortes. O Senhor, Ele nos fortifica, mas só estaremos fortes se nós buscarmos a presença do Senhor e orar, estar sempre em oração. Senhor, me ajuda. Senhor, para que eu não venha cair. Senhor, olha, Senhor, quem está à minha frente. Olha quem está do meu derredor. Olha com quem eu estou, eu estou me relacionando. Eu sempre falo para minhas filhas, né? Minhas filhas são um exemplo para mim de coisas certas e de coisas erradas que elas fazem até hoje, né, pastor? Estão tudo afastadas, né? Eu falo, mas o que eu falo para elas? Tudo começa com um pouquinho. Nem te acha, não tem nada a ver. Tudo é um pouquinho. Daqui a pouco nós estamos afastados da presença do Senhor. Não é que o Senhor, Ele se afasta de nós. Nós é que nos afastamos da presença do Senhor. E depois é muito difícil para voltar. E como é difícil. Então nós temos que estar sempre paudado na palavra do Senhor, buscando sempre a presença do Senhor. E no final diz assim, né? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor sabe o que se passa no seu coração. O Senhor sabe o que se passa na sua vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que evitar o mal para nossas vidas. Só nós que vamos conseguir isso. Às vezes as pessoas falam assim, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer, a pessoa está passando por aquela provação porque é a vontade do Senhor. Deus não tem vontade de ver seu povo triste, não. Não é a vontade do Senhor, tem a permissão. Eu sempre acreditei na diferença da vontade e da permissão de Deus na nossa vida. Ele permite muitas coisas que acontecem com as nossas vidas e coisas que a gente, a gente fica com o coração, né? Mas Ele permite, por quê?
por causa do nosso pecado. Mas não é a vontade dele. E ele permite nós fazer uma escolha. Às vezes nós procuramos ir por esse caminho. Então, nós temos que fazer a diferença. É muito grande a diferença do caminho do ímpio, do caminho do justo. Não vá pelo caminho dos ímpios. Não faça, nem que você pensa, eu posso ajudar. Irmãos, eu digo mesmo, eu nunca fui uma pessoa que eu pudesse ajudar. Assim, se eu ver uma coisa muito séria, eu não posso ajudar. Então, eu sempre vou em alguém, se você puder fazer, você faça. Porque eu sei que eu não consigo. Então, vocês também pensam assim. Quando a gente não pode, a gente ora. A gente ora. Ora ao Senhor. A minha vida é orar pela minha família. Que Deus traga minhas filhas de volta. Se eu pudesse, eu pegava todas elas lá, força, laço, trazia tudo amarrado aqui, botava sentada aqui no banco, como a gente fazia quando era pequenininho. Mas eu não posso fazer isso, né? O desejo é delas. Então, eu oro. A única coisa que eu faço é orar. E eu creio que Deus vai fazer a obra na vida delas, que vai ter um momento que elas vão parar e vão pensar, não, eu tenho que voltar para a casa do Senhor. Porque eu também não acredito que as pessoas falam, eu não voltei para a casa do Senhor, por quê? Porque Deus não tocou no meu coração. Não. Deus toca toda hora no nosso coração. Eu tenho certeza que quando alguém conhece a palavra do Senhor e faz as coisas que não deve, o Espírito Santo fica ali, martelando na nossa cabeça, né? Até a gente voltar atrás e fazer a coisa certa. Mas depende de mim, porque Deus ele não vai invadir a nossa intimidade. Deus não invade. Ele bate a porta. Nós que temos que abrir a porta para o Senhor entrar. E assim mesmo é o inimigo. O inimigo ele não força ninguém a fazer nada. Ele não força ninguém a fazer nada. Ele fica ali, só em volta, só na nossa mente. Faz, tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, que não sei o quê. Mas aí, quando a gente se deixa levar pela carne, se deixa levar porque o prazer é maior, né? Às vezes o pessoal até fala, pastor, que a carne é fraca. Mas tem hora que eu penso que a carne não é fraca, não. Que ela consegue vencer a gente, né? A carne fica ali, só perturbando, para a gente fazer as coisas de errada. Será que ela é tão fraca assim? Eu acho que nós subestimamos a carne. A gente bota desculpa, né, na nossa vontade, né? Carnal, de fazer as coisas erradas, e diz que é a carne que é culpada, né? Não, culpados somos nós. Nós deixamos entrar aqui no nosso coração. O mal, ela vem aqui no nosso coração, para depois ela vir aqui para a mente. Então, nós temos que guardar o nosso coração. E a gente guarda o nosso coração quando nós fechamos para o mundo, para as coisas erradas. E só abrir para o Espírito Santo de Deus entrar. Então, nós vemos aqui que Deus, Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele quer nos livrar, todos nós. Ele quer nos salvar, todos nós. Ele não quer que nós venhamos a desistir. Ele não quer que nós nos afastamos da presença do Senhor por causa de coisinhas que estão ao nosso redor. Deus não quer isso. O inimigo, ele quer isso. Ele apresenta muita coisa. Mas nós temos que ter o nosso cuidado. Temos que ter o nosso cuidado de não cair, né, na lábia do inimigo, para a gente ter uma vida com o Senhor, uma vida de alegria, não uma vida de tristeza. A tristeza pode vir, mas tem que ser passageira, porque nós somos ser humano. O ser humano ele tem que ter tristeza, não pode ter demais. O ser humano tem que ter alegria e não pode ter demais, que tudo você sorri, né? Esse dia eu estava até vendo alguém falar que, gente, olha, eu fico rindo à toa. Outro dia alguém falou que uma pessoa faleceu e eu comecei a rir. Eu falei, é um distúrbio que a pessoa tem e a pessoa não sabe ainda, porque nós não podemos ter essa alegria com tudo que acontece. Mas também nós não podemos ter uma tristeza que seja a vida toda, né? Nós temos que, tudo tem que ser pausado. Medo, coragem, né? Tudo tem que ser pausado na presença do Senhor. Se a gente conseguir balancear, a gente vai levar uma vida normal, você vai levar uma vida sem você precisar de tomar remédio, né? Remédio para isso, para aquilo. Por quê? Você está ali, você tem que pausar o que você sente. Mas se você precisar de remédio também, não tem problema, né? Deus fez os médicos para quê? Deus criou os médicos para quê? Para isso. Então, que nós tenhamos uma vida, né? Uma vida com o Senhor. Mas para termos uma vida com o Senhor, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor.
sei se você está me ouvindo na live, nos seus lares, se você ainda não fez um encontro com o Senhor, se você quer ter essa vida com o Senhor, deixa o Pai do Céu entrar na sua vida, deixa Ele falar com você, abre os ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar, e vença o não, e vai para o sim, que é a presença do Senhor. Se você ainda não se batizou, outro ato que as pessoas botam tantas desculpas para não se batizar, né? Às vezes as pessoas têm o seu problema, que não tem condição mesmo, mas muitas das vezes tem pessoas que não se batizam porque fala, eu até ouvi alguém me dizer que não se batiza, eu vejo tantos batizados fazer coisa errada. Eu falei, mas você não tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para Cristo. Tem anos e anos que vai à casa do Senhor e não tem que olhar se batizar, porque diz que olha para a pessoa. Isso é o inimigo, gente. Então, todo salvo se batiza. Por que não? Porque isso aí é um mandamento do Senhor. Então, está faltando alguma coisa na sua vida. Se você não tem um problema e pode se batizar, e o inimigo está te trazendo para você não se batizar, porque está faltando alguma coisa na sua vida. E você tem que vencer. Você tem que vencer essa etapa da sua vida. E muitas das vezes também nós estamos afastados da casa do Senhor, né? Estamos tristes com alguma coisa que aconteceu. Irmãos, nós não podemos ficar tristes assim. E deixar que essa tristeza invada do nosso coração e vá contaminar quem está à volta. Muitas das vezes a tristeza, ela contamina quem está à volta. Então nós temos que orar ao Senhor e procurar ajudar aquilo que está nos fazendo tristeza. Orar por aquela pessoa. Não deixar que esse problema venha nos fazer desanimar, mas que nós possamos estar sempre firmes na casa do Senhor. E que possamos ter uma vida com o Senhor. Amém? Nós vamos orar nesse momento, né? Vou pedir a Deus que nos eleve em oração, pedir a Deus que nos ajude, pedir a Deus que nos faça entender cada dia mais a Tua palavra, que a minha oração é essa. Quando o pastor ligou para mim e falou comigo, eu falei, ai, Papai do céu, me ajuda para que eu possa ler e que eu possa entender mais a Tua palavra. E é uma luta diária, e é assim que a gente vai fazendo, irmãos. Temos que procurar ler a palavra do Senhor. Procure, não é perda de tempo, é ganho de tempo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor.